Estamos de volta hoje, agora com a terceira palestra desse primeiro dia do nosso Congresso Florestas Online 2021, sexta edição. Muito obrigado a todos os nossos parceiros que estão nos acompanhando hoje, a vocês que estão nos acompanhando no Brasil todo aqui. Queria agradecer especialmente aos nossos patrocinadores, nossos parceiros, que é graças a eles que você está aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver assistindo pelo celular, pelo notebook, até pela televisão, assistindo às palestras de hoje, graças aos nossos patrocinadores, a Ponce, a Minex S, a Corteva, a Cerf Consultoria, a Bayer, a Correia Neto, a Inovatec, a Cenebogen, Comptec, Atamex, Envimate, Armogen e Dinagro. Muito obrigado a todos por estarem proporcionando esse nosso evento, esse nosso congresso, que vai até sexta-feira com 25 palestras inéditas e exclusivas, com temas que com certeza estão chamando muita atenção sua e de todo mundo. E, como eu já mostrei na vinheta, nossa próxima palestrante já está na linha. Bom dia, Maria! Bom dia, Paulo. Tudo bem com você? Você está falando de que cidade? Estou em Montes Claros atualmente, no norte de Minas Gerais. Muito bom, que bom que você está falando com a gente aqui. Fico muito feliz pelo convite. Muito obrigado você. Olha, tem bastante gente comentando aqui. Eu estou dizendo que eu falei agora há pouco aqui, está o Carlos Agreda falando lá da Venezuela, o Henrique falando do Uruguai, ele falando da Argentina. Nosso evento está internacional, como sempre. Todos os anos nós temos cerca de 34 países que nos acompanham aqui no Florestas Online. E eu não vou perder mais tempo, não, nós estamos adiantados da hora. O tempo é seu, a palestra é sua. Maria, seja bem-vinda. Obrigada a todos que estão assistindo. Como o Paulo falou, e o Edilson também, pesquisador gosta de divulgar, né, o conhecimento. A gente gosta de pesquisar, mas gosta também de partilhar o conhecimento. Eu agradeço o Paulo, a toda a equipe pelo convite. E vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a madeira do clone de Eucalyptus urophila, né, o clone mais plantado no Brasil. E para quem não me conhece ainda, eu sou engenheira florestal, me formei na UFMG, fiz mestrado em produção vegetal na UFMG também, no campus ICA, aqui mesmo em Montes Claros, e fiz o meu doutorado na UFES, que foi em parte doutorado sanduíche com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Portugal, e atualmente eu estou na UFES ainda, completando meu estágio pós-doutoral. Nesse estágio eu estou trabalhando com distúrbio fisiológico, mas durante meu doutorado eu tive a oportunidade de trabalhar com o clone, né, a EC144, com esse clone de Eucalyptus urophila, e os resultados que nós vamos comentar hoje, o conhecimento gerado que nós vamos discutir um pouco hoje, foi fruto da minha tese de doutorado e também do trabalho realizado de alguns colegas do Núcleo de Pesquisa em Qualidade da Madeira, que é o núcleo que atualmente é coordenado pela professora Graziella, lá da UFES. A gente vai falar principalmente em quatro principais categorias, vamos dizer assim. A gente vai falar da madeira em 4 principais formas. A madeira de árvore de Eucalyptus urophila com 4 anos de idade, a madeira de árvore de Eucalyptus urophila com 6 anos, essa madeira sobre restrição hídrica, e todos esses plantios eles estavam sobre o gradiente climático brasileiro. Então, hoje a gente vai poder identificar um pouco como essa madeira se alterou nessas condições. Por que estudar, né, a influência do clima na qualidade da madeira? Vamos começar por aí. Acho que o Edilson falou muito bem a importância do eucalipto, a importância do estudo do eucalipto, a importância de compreender, né, trazer esse eucalipto, essa história de trazer esse eucalipto da Austrália para o Brasil, quais foram os desafios da silvicultura, do manejo, para poder implementar esses plantios que hoje são tão vastos. Nós temos mais de 7 milhões de hectares, né, plantados de eucalipto, e um dos principais motivos que eu resumi aqui hoje para a gente dar início à nossa conversa foi essa diversidade climática enorme que o Brasil possui. Então, o Brasil possui uma diversidade climática natural, que é por causa do seu tamanho, né, de sua extensão territorial, um país praticamente continental, e como nós temos diversas empresas com diversos plantios pelo país, então nós temos naturalmente esses clones que foram trazidos, né, esse material que foi trazido lá da Austrália, distribuído ao longo de um gradiente climático. Além disso, né, além das áreas já tradicionalmente plantadas, nós temos uma tendência hoje no setor florestal de expansão de novas fronteiras. Então, além dos locais já plantados tradicionalmente com eucalipto, estão sendo realizados estudos para levar o eucalipto para outras regiões do Brasil. A gente tem atualmente os plantios, principalmente aqui na região sudeste, em Minas, sul da Bahia, São Paulo, um pouco aqui no sul do país,
e agora a gente está levando, expandindo mais ainda para o Mato Grosso, que já tinha bastante plantio, está aumentando ainda mais os plantios no Mato Grosso, e subindo um pouco aqui para o Nordeste, para as regiões de Maranhão, Piauí, e aí a gente, aliado a essa expansão das fronteiras florestais, a gente também os relatórios da IPCC que falam sobre mudanças climáticas, que foi algo que o Edilson comentou também, que é algo que nos preocupa e precisamos estar atentos. A IPCC, nos cenários, ela projeta para os próximos 20 anos mudanças e aumentos de temperatura, mudanças na distribuição de chuvas, no regime de chuvas. Então, tudo isso é muito importante para a gente cuidar desses plantios, que são tão importantes para o setor, para aquele vasto número, né, de produtos que o Edilson comentou. A gente precisa que esses plantios estejam produtivos e estejam com a madeira adequada para uso, que a qualidade da madeira significa isso, que a sua madeira que foi plantada, ela está adequada àquele uso que você busca. Tudo isso, né, para tudo isso é necessário seleção de materiais genéticos e espécies apropriadas para cada local. Então, a gente precisa estudar essas espécies que nós já temos e novas espécies, novos clones, novos materiais, e realizar, além dos estudos de crescimento, produção, silvicultura, estudos de caracterização da madeira. Tudo isso é importante para o planejamento florestal, para que o gestor possa decidir, além do local de plantio, do regime de manejo, o uso daquela madeira, a época de corte, em contato com todas essas informações de todas essas áreas que o planejamento florestal vai ser realizado. Atualmente, nós temos no Brasil, né, um ranking de clones enorme, que é utilizado pelas empresas, clones que vêm sendo melhorados também atualmente, e eles se dividem principalmente em 3 categorias, que são clones especialistas, que é o genótipo, ele é adaptado especificamente para o ambiente. Então, quando eu aumento a disponibilidade de recursos, eu aumento a produtividade desse clone. Mas se eu não tenho muita disponibilidade de recursos, se ele não está num local adequado, eu vou ter uma baixa produtividade. Então, esse é um clone que você planeja melhor, especialmente para aquele local. Então, se você precisa mudar de local, mudar de área, você talvez tenha que buscar outro clone. Aí nós temos clones mais generalistas, que são clones em que o genótipo apresenta aptidão moderada para a maioria dos ambientes. Então, eles vão ficar ali, mesmo que você coloque num sítio muito bom, muito produtivo, com regime de chuva, com solo adequado, talvez você não vai conseguir picos tão altos de produção, mas se você precisar mudar e levar esse clone para regiões com menor disponibilidade de recursos, você vai também conseguir manter a sua produção e não perder sua floresta em caso de algum evento extremo. E nós temos também os clones plásticos, que são clones em que sinais ambientais eles vão interagir com o genótipo e estimular a produção de fenótipos alternativos. Então, esse clone plástico, se eu levo ele para um local um pouco diferente, ele vai mudar a sua anatomia, as suas características, o seu crescimento, sua partição de biomassa, ele vai alterar suas características, o seu fenótipo vai ser alterado, dependendo do local que você colocar, para poder o quê? Tentar manter a produtividade. Então, é um tipo de clone que não atinge picos tão altos de produtividade, mas que você tem uma variabilidade maior, né, de opções de onde utilizar esse clone. O clone do AEC 144, que é um clone de Eucalyptus orophylla, ele é atualmente o clone, a espécie comercial de eucalipto mais plantada, mais utilizada no Brasil, e ele é considerado por várias empresas como clone plástico. Ele tem, em locais de alta disponibilidade de recursos, que é aquela extremo lá que a gente comentou, o IMA dele pode atingir de 60 a 70 metros cúbicos hectare ano, é um clone tolerante à seca, tem boa formação de dossel, tolerante à ferrugem, tem bom enraizamento e bons valores de densidade da madeira, e é utilizado para diversos usos, né? Celulose, lenha, carvão, cavaco, pellet, serraria, madeira tratada. E ele tem sido utilizado nesses novos locais de plantio por causa desse bom desenvolvimento. Aí, mas a gente não sabe ainda, não sabia até então, né? Como seria o comportamento dessa madeira, como seria a adequação dessa madeira e do crescimento desse clone nesses novos locais. E aí, em parceria com o TEX, nós conseguimos a oportunidade de estudar esse clone em mais de 12 sítios distribuídos ao longo do Brasil. O projeto TEX, que é do IPF, é o projeto de tolerância de eucaliptos clonais aos estresses hídrico e térmico, é um projeto em parceria com mais de 30 empresas, ele foi finalizado no ano passado, e diversos clones das empresas foram plantados em mais de 30 sítios, né, ao longo do Brasil, e esses mesmos clones foram plantados nos diferentes locais na mesma época do ano, né, foram plantados num intervalo no máximo de 6 meses.
Isso possibilitou um delineamento experimental, que a gente conseguia fazer uma pesquisa comparando esses clones nesses diferentes ambientes, algo muito raro, um presente realmente, né, essa parceria do IPF com essas empresas do TEX para a pesquisa sobre o eucalipto no Brasil, tanto para a qualidade da madeira, quanto para a silvicultura, quanto o pessoal do manejo. Então, os resultados que eu vou falar hoje aqui são frutos dessa parceria do trabalho que o Nuquemad, né, que a oficializou, juntamente com o IPF, com essas empresas, trabalho realizado por mim e por mais 2 colegas minhas, nos últimos 6 anos. Como a gente discutiu, a gente vai falar principalmente de madeira de 4 anos, madeira de 6 anos, restrição hídrica e gradiente climático. Então, vamos começar por madeira de 4 anos. A densidade da madeira do eucalipto xerófila com 4 anos, os primeiros resultados que nós obtivemos foram já há algum tempo, da dissertação de uma colega minha, que é a Sofia, e ela trabalhou com 10 sítios ao longo de gradiente climático, dividido em sítios úmidos, secos e subúmidos. Os sítios úmidos, eles chegavam até temperaturas de 18 graus Celsius, a média de temperatura, e médias de precipitação de 1.500 milímetros, enquanto os sítios secos apresentaram médias de temperatura de 24 graus Celsius e médias de precipitação de 667 milímetros. A densidade da madeira, ela respondeu em menor fator que o crescimento. O crescimento, ele responde em maior fator que a densidade. Mas condições mais extremas apresentaram maiores diferenças. Então, comparando sítios úmidos com sítios secos, a gente teve uma diferença de densidade de 0,47 para 0,45. E nesse clone, o que aconteceu foi que a densidade, ela foi maior em sítios mais úmidos. Então, quando a gente teve o cálculo da biomassa, sítios mais secos, além de crescerem menos, apresentaram uma menor densidade e, consequentemente, apresentaram uma menor biomassa de fuste. É importante lembrar que a gente está comparando aqui árvores de 4 anos, são árvores muito novas ainda, e que estudos, comparações com idades mais avançadas, igual a gente vai ver com 6 anos, mas se você for estudar com 10 anos, 12 anos, esses plantios, esses resultados, eles podem variar, porque a idade é um fator muito importante para a densidade. As árvores de 4 anos ainda apresentaram, né, as variáveis climáticas apresentaram alto poder de estimativa para a densidade da madeira. As variáveis que melhor se correlacionaram para a predição de densidade da madeira para o clone nesses 4 anos foi o IMA, a sazonalidade de precipitação e a temperatura, alcançando R de 0,74 e uma validação de 0,72, mostrando que, apesar da alta heritabilidade da densidade da madeira, ela foi, sim, alterada pelas condições climáticas. Isso acontece por quê? Porque a densidade, ela vai responder ao meio ambiente baseado nas demandas energéticas da árvore. Então, quando a árvore está em um ambiente diferente, um ambiente de estresse, ou um ambiente de seca, um ambiente sob algum ataque de algum fungo, alguma coisa, essa árvore ela vai alterar as suas demandas energéticas baseado no que ela precisa fazer para sobreviver. Então, vai alterar a manutenção da abertura estomática, vai alterar a fotossíntese, consequentemente a alocação dessa biomassa, dependendo do que a árvore precisa. Ela precisa lançar mais raízes para poder sobreviver e alcançar regiões mais profundas, ou ela pode gerar mais biomassa de fuste e crescer, ou ela precisa de uma formação de dossel maior, ou ela precisa reduzir esse dossel porque não tem disponibilidade de água disponível para formar esse dossel. Então, essas variações na densidade, elas vão ser diretamente em resposta ao ambiente e à alocação da biomassa devido às necessidades da planta. Sobre condições de restrição hídrica, agora árvores de 6 anos, nós vamos ter com uma condição de 33% menos água disponível, o TEX ele fez um experimento em que os plantios, né, ao lado do plantio foi colocado canaletas, e essas canaletas, elas retiraram 33% da água disponível, então no mesmo local era como se eu tivesse anos em que estivesse chovendo 33% menos, e para essa condição de restrição hídrica, a densidade ela permaneceu inalterada. A gente não teve alterações na densidade da madeira com essa redução de 30%. Mas entre sítios, aqui nós temos sítios mais úmidos para sítios mais secos também, sítios de maior para menor precipitação, a densidade ela já se modificou. Eu tenho densidades também, tive densidades aqui um pouco maiores em sítios mais secos. Enquanto que, para as características anatômicas da madeira,
espessura da parede de vaso e espessura da parede dupla foram as variáveis mais importantes que se alteraram tanto com a restrição hídrica, tanto com diminuição da quantidade de chuva, quanto com a alteração entre sítios. Entre as características variadas, espessura da parede de vaso com a restrição hídrica, os vasos produziram paredes mais espessas. Os vasos também, no local 20, que é o local úmido, eles produziram vasos com paredes duplas mais espessas, e no local 20 também, o mais úmido, uma maior resistência à implosão do vaso. Isso porque essas variações anatômicas, elas estão muito relacionadas com o transporte de água. Então, a madeira, ela vai se modificar para suportar o risco à cavitação ou à embolia. Então, vai acontecer o quê? Igual aqui. Como eu tenho vasos maiores, em locais mais úmidos, eu vou precisar de uma maior resistência à implosão desse vaso. Então, eu preciso aumentar a espessura da parede desse vaso para que ele possa suportar algum risco de cavitação e de embolia. Então, todas as modificações de redução de diâmetro de vasos, de aumento de frequências de vasos, encurtamento de elementos e aumento da espessura da parede, tanto da fibra quanto dos vasos, elas ocorrem em decorrência dessas alterações na quantidade de água disponível e na segurança que essa água vai ser transportada da raiz até as folhas. Em relação à porcentagem de cerne, a gente teve lenhos sobre restrição hídrica, a gente falando sobre restrição hídrica, lenhos sobre restrição hídrica mais heterogêneos. Então, as árvores, elas diferiram mais entre si quando estavam em restrição hídrica, e os lenhos, eles variaram mais entre si também. E os sítios mais secos, que eram 4 e 30, eles promoveram uma maior produção de alburno, cerca de 9% a mais em comparação aos sítios mais úmidos. Nas condições de restrição hídrica, a gente apresentou um pouquinho menos de cerne também, porque essas árvores também cresceram um pouco menos. Em relação ao valor Uber, né, que ele relaciona a área de alburno com a área foliar, a gente não teve alteração em relação aos sítios úmidos e sítios secos e aos sítios com restrição hídrica e sem restrição hídrica. Essa modificação, né, que como esse valor se manteve, essa modificação, houve uma modificação na porção de alburno, que era para manter essa relação nas diferentes condições. Então, as árvores, elas alteraram sua quantidade de alburno e também sua quantidade de folhas para poder suportar essa condição adversa e manter esse valor Uber constante. Agora, árvores de 6 anos em gradiente climático, e a gente agora não está falando mais sobre restrição hídrica. É um novo trabalho aqui. A gente trabalhou também, sempre pensando de sítios mais úmidos para mais secos. A gente trabalhou com 12 sítios, e a gente vê aqui alterações na variação da cor do cerne. Como as árvores aqui têm 6 anos, o foco é para celulose e papel, e também talvez energia, né, árvores mais novas, a gente não tem uma necessidade tão grande de estudo de cor. Mas quando a gente pensa que essa variação climática promoveu essa diversidade tão grande de cores, que eu penso em outros produtos, como serraria, produtos que a cor ela é uma dependência maior para a qualidade final do produto, a gente vê uma importância do estudo também da cor dos materiais plantados em diferentes locais. A porcentagem de cerne, ela variou aqui tanto em cor quanto em quantidade também, sendo que sítios mais úmidos apresentaram cerca de 2 vezes mais cerne. Em relação aqui ao valor Uber, de novo, agora sem restrição hídrica, somente o sítio 2, que é o sítio com menor DEF e maior crescimento, que apresentou uma diferença nesse valor. Ele apresentou uma maior capacidade do clone de transportar águas para as folhas nesse sítio. Isso foi, consequentemente, o sítio também com maior crescimento. Os sítios 2 e 10, apesar de terem clima, crescimento e produção de cerne semelhante, eles apresentaram um valor Uber bem diferente. Isso indica que a redução da área foliar no sítio 10, ele foi usado como um fator de controle para manter as características de crescimento. Então, eles conseguiram se manter semelhantes, mas para isso precisou haver uma alteração aqui na área foliar. A formação de cerne é importante porque é uma etapa da diferenciação do xilema secundário. Essa etapa ela é muito associada com o ajuste da capacidade condutiva do caule, que está diretamente relacionado com o crescimento. Então, como
o alburno é a parte... Deixa eu ver se eu consigo botar isso aqui. Como o alburno é a parte que produz atividade condutiva, que possui atividade condutiva, né, em materiais de reserva, essa quantidade aqui, necessária para levar a água das raízes para as folhas, ela é alterada à medida do que a planta cresce. Enquanto o cerne, ele fica aqui com menor permeabilidade, impregnado por tilos, maior quantidade de sativos e inativo, né, não possui atividade condutiva. Então, dependendo da quantidade do crescimento da árvore, da quantidade necessária para estabelecer essa condutividade do caule, né, levar essa água das raízes para as folhas, essa é a quantidade de alburno e de cerne vai sendo modificada pela produção de cerne. Em relação com a porcentagem de cerne e a densidade da madeira com variáveis climáticas, nós temos que a porcentagem de cerne, o cerne é uma característica muito mais relacionada com essas variáveis climáticas do que a densidade da madeira. Então, consequentemente, é uma característica mais fácil de ser medida e de se utilizar modelos de predição para obter essa variável. A gente teve aqui porcentagem de cerne se correlacionando com temperatura, precipitação, déficit, índice de uso da água, eficiência no uso da água e com o IMA. Correlações altas, acima aqui de 80, menos o índice de a eficiência no uso da água e a precipitação, e todas significativas. Enquanto densidade somente se correlacionou com temperatura, menos 0,65, com eficiência no uso da água e com o IMA. A gente fez uma análise aqui para poder ver quais dessas variáveis melhor estimaria, né, melhor prediria essas duas características da madeira, e para a porcentagem de cerne a gente teve a precipitação e o IMA, variáveis de fácil obtenção no plantio, alcançando um R quadrado ajustado de 0,79, enquanto que densidade da madeira foi a eficiência do uso da água. Eficiência do uso da água é uma variável que utiliza biomassa e evapotranspiração para poder ser obtida, é uma variável mais difícil, entre aspas, né, precisa de mais cálculos para se obter, e mesmo assim a gente teve um R ajustado menor, de 0,53. Essa variável, ela tem tanto temperatura aqui, pela evapotranspiração real, quanto o incremento aqui, pela biomassa, embutidas dentro dela. Então, ela meio que sintetizou a variação obtida por essas duas. Por isso, apresentou essa maior correlação, além de ser a variável escolhida para poder predizer essa característica da madeira. Diferente do habitual, do que a gente espera, esse clone, né, o IC144, ele apresenta maiores densidades em sítios mais úmidos. Então, sítios que apresentam maior crescimento são também os sítios que ele apresenta maior densidade. Isso foi uma surpresa para a gente, né? Sai daquela regrinha básica que a gente pensa, que quanto mais cresce, menor a densidade. Mas, estudando, né, sobre esse clone, pesquisando sobre o comportamento da densidade, a gente chegou à conclusão que isso ocorre porque esse é um clone que foi melhorado para sítios, especialmente para serem mais úmidos, né? Ele foi melhorado para locais CWA, que são locais temperados. Então, são locais, sim, que precisam de maiores precipitações e de temperaturas mais amenas, e nesses locais ele consegue ter a sua expressão fenotípica ideal. Então, naquele gráficozinho lá de produtividade, né, que a gente teve dos diferentes clones, a gente tem, nos sítios para o qual ele foi melhorado, ele consegue ter picos de produtividade, mas ainda sobra, entre aspas, biomassa, sobra, né, demanda do produtos da fotossíntese para poder aumentar a espessura da parede das fibras, aumentar a espessura da parede dos vasos, e eu ter também um clone, além de maior produtividade, com uma maior densidade da madeira. Quando a gente avaliou esse clone em variações anuais de crescimento e de densidade, a gente tem que os sítios mais produtivos apresentaram sempre acima, em todos os anos, eles apresentaram acima de 60 metros cúbicos hectare ano por ciclo, né, por ano de crescimento. Enquanto que os sítios menos produtivos, eles ficaram sempre abaixo de 60 metros cúbicos hectare ano. O sítio, né, esse clone apresentou uma maior densidade nos sítios temperados, que são os sítios 2, 5, 9, 10 e 33, que são os sítios mais ao sul, e esse aqui é no sul, esse aqui é em São Paulo, esse aqui é no sul de São Paulo também. Enquanto que nos sítios tropicais, né, que são os sítios de Minas e no centro-oeste ali, eles são sítios que apresentaram menor densidade. Isso, novamente, relacionado com aquela questão
para o local para o qual o clone foi melhorado. Nós também fizemos uma comparação, pensando em avaliação precoce, né, pensando em melhoramento genético, a gente fez uma comparação da densidade, da largura, né, do ciclo, né, da largura do tamanho em DAP do clone e do volume final aos 3 anos e aos 6 anos, que seria o final da rotação. Como a gente teve esse acompanhamento anual, a gente conseguiu fazer essa comparação. Enquanto que para a densidade da madeira, aqui, a gente tinha o clone respondendo 80%, quando ele tinha 3 anos, a densidade já correspondia a 80%, na maioria dos sítios, do que seria aos 6 anos, a gente tem um pouco menos na largura vamos dizer assim, em incremento em DAP, essa largura do ciclo a gente pode enxergar como incremento em DAP, porque os ciclos 1 e 2, eles representam até os 3 anos, enquanto os ciclos 3, 4 e 5 representam até os 6 anos. Esse crescimento aqui em DAP, ele é bem menor nesses anos mais recentes, por causa daquele alto crescimento inicial que o eucalipto tem, né? A olhos nus, a gente vê o eucalipto crescendo no campo. Enquanto que o volume final, ele representou somente 40% aos 6 anos. Isso por quê? Porque a árvore, ela continua crescendo. Então, enquanto essas duas comparações aqui, eu tenho comparações a nível de DAP, aqui eu tenho uma comparação ao nível de árvore total. Então, a árvore, ela vai continuar crescendo, tanto em altura, quanto em largura, né, ao longo de todo o tronco da árvore. Então, o volume obtido aos 3 anos, ele vai representar somente 40% do obtido aos 6. Enquanto para as características de densidade e do crescimento em DAP, a gente tem cerca de 80% e 70% desse crescimento. Isso é interessante, igual eu falei, para fazer planejamentos e comparações dos clones, pensando em melhoramento, em que você tem que avaliar o clone antes de chegar, né, de esperar a rotação final. Comparando os ciclos ainda, a gente teve a temperatura novamente e o incremento, né, o crescimento, como as variáveis que mais se correlacionaram com a temperatura ao longo dos ciclos. Então, eu tenho densidade da madeira e temperatura se correlacionando desde a partir do ciclo 2, a partir dos 20 meses de crescimento, eu tenho altas correlações da densidade da madeira com a temperatura e tenho altas correlações do incremento em volume, né, do crescimento com a temperatura durante todo o ciclo. Então, para esse clone, a temperatura é um fator muito importante que influencia tanto o crescimento quanto a densidade durante praticamente todo o crescimento da árvore. Enquanto que precipitação, essas correlações foram menores, né, não foram bem estabelecidas, e o déficit hídrico foi muito importante para alterar o crescimento também durante todo o ciclo. Como a temperatura foi essa característica mais importante ali para descrever as alterações tanto em densidade quanto em crescimento, o que nós fizemos? Nós fizemos uma equação para predição de densidade utilizando temperatura e para predição de densidade utilizando o volume final do plantio. A partir dessa equação, a gente conseguiu obter essa informação que aumentos de 1 grau em temperatura, eles produzem uma redução em 0,014 gramas por centímetros cúbicos de densidade. Enquanto que aumentos em 10 metros cúbicos por hectare em volume, né, do plantio, eles aumentariam a densidade em 0,04 metros cúbicos por hectare. Para transformar isso de uma forma mais didática, a gente entendeu o que está acontecendo. Considerando variações de temperatura de 18 a 28 graus Celsius, que é um gradiente climático compreendido aqui dentro do Brasil, né, a gente encontra essa variação dentro do Brasil, de temperatura média, a gente vai ter, se eu mudar, por exemplo, o meu plantio de um local de 20 graus para 23 graus de média de temperatura, eu vou ter uma alteração na densidade dessa madeira de 0,65 gramas por centímetro cúbico para 0,600 gramas por centímetro cúbico. É uma alteração considerável e que o gestor precisaria pensar. Talvez uma alteração na fábrica, ou talvez uma alteração no meu produto. Então, aquela conversa inicial que a gente teve sobre mudanças climáticas e sobre levar o meu plantio para outro local, ele tem, sim, alterações significativas na densidade da madeira do meu material, e eu preciso estar atento a isso. Enquanto que ter plantios mais produtivos para esse clone, né, que são, consequentemente, em locais
com maior precipitação, com melhor regime hídrico, né, que obtém ali locais mais úmidos, que obtêm um maior crescimento, eles aumentariam a minha densidade, um aumento em 100 metros cúbicos hectare, né, levar para um sítio mais produtivo. Vamos pensar esse aumento em volume final aqui, levar o meu plantio para um sítio mais produtivo, de 0,610 para 0,650 gramas por centímetros cúbicos. Nós fizemos também uma especialização da densidade da madeira no Brasil, que foi interessante para poder ver como a madeira desse clone ela está distribuída, né, ao longo dos plantios que nós temos. E esse aqui é o período atual, considerando a última normal climatológica, os plantios que as empresas, né, os plantios de AIC 144 no Brasil, eles vão ter esse jeito, né, essa tendência de densidade da madeira aqui no Brasil. Plantios mais ao sul são os que vão obter as maiores densidades, enquanto que a maior parte do país, né, e onde estão os principais plantios, que são aqui, sudeste e centro-oeste, vão ter entre 0,60 e 0,65 gramas por centímetros cúbicos de densidade. Enquanto a gente sobe para lugares mais áridos aqui, a gente tem uma diminuição da densidade para 0,55 a 0,60. Esse RCP 4.5 e RCP 8.5 são considerando cenários de mudanças climáticas. Esse aqui é um cenário intermediário, mediano, e esse aqui é um cenário mais extremo, os cenários do IPCC. A gente utilizou a base de dados de alterações de temperatura deles, né, para poder produzir esses dois cenários, e a gente vê que existe uma expansão, assim como vai existir uma expansão das áreas mais áridas no Brasil, vai existir essa expansão das áreas com densidades menores do cone. Então, os meus sítios vão se tornar menos produtivos e, consequentemente, a densidade desse material vai cair um pouco. Aqui a gente tem esse sítio mais extremo aqui, está parecendo que a densidade aumentou, né, de 0,55 para 0,55 a 0,60. Só que, na verdade, aqui houve pouca alteração, porque esse já é um sítio árido, então já é um sítio de menor densidade, e essas densidades, elas ficam ali, em próximo a 0,55. Então, aqui houve uma mudança de classe, que foi pequena, mas que alterou a cor, e pode causar um susto, assim, quando a gente olha, falando, então, nas regiões mais áridas, a minha densidade vai aumentar? Não. Na verdade, a densidade vai ficar ali meio que inalterada, nessas regiões que já são mais áridas, mas as regiões que eram mais úmidas, regiões mais produtivas, com essa expansão dessas regiões mais áridas, elas vão cair a densidade. Considerando variações na anatomia da madeira, os sítios mais secos, eles apresentam uma maior frequência de vaso, isso relacionado a menor vulnerabilidade à embolia, que é aquilo que a gente conversou, a árvore ela vai modificar sua anatomia, vai produzir vasos menores e aumentar essa frequência para poder compensar, né, conseguir manter a capacidade condutiva do caule. Vai ocorrer também um maior diâmetro do lumen das fibras, que é uma influência do déficit hídrico e das variações na pressão de turgescência. Então, quanto maior aquela pressão de turgescência lá em cima, para fazer essa água sair da raiz para as plantas, a gente vai ter esse aumento ali do diâmetro do lumen das fibras, porque a pressão vai estar a água vai estar subindo com maior pressão, vamos dizer assim, a grosso modo, enquanto que ocorre uma menor espessura da parede das fibras, que está diretamente relacionado àquela menor densidade. Vai ter uma menor disponibilidade de açúcares produzidos pela fotossíntese, aquilo que a gente conversou, sobre a partição de biomassa, né? Então, a árvore, ela não vai alocar o carbono que ela produziu para poder aumentar a espessura da parede da fibra, porque ela não tem esse recurso disponível. E, consequentemente, a densidade da madeira, ela vai diminuir. A gente fez algumas análises aqui de correlação, e, novamente, a temperatura foi a variável climática mais importante, né, assim como na densidade, para poder determinar o diâmetro do lumen das fibras, uma correlação de menos 0,92, uma correlação alta, significativa. E, com essa variação climática, as variáveis anatômicas que alteraram foi a frequência de vaso e o diâmetro do lumen das fibras, sendo que sítios mais secos apresentaram uma maior frequência de vaso e também um maior diâmetro do lumen da fibra. Enquanto que a gente fez também algumas correlações químicas de alguns sítios, para poder entender se a química desse material seria alterada, e somente a relação seringia-água-ácido apresentou uma diferença pequena também, apesar de significativa aqui, estatisticamente significativa, em que os sítios mais secos apresentaram uma relação seringia-água-ácido um pouco maior. E ela também teve essa correlação com a temperatura.
Fizemos também algumas análises com elementos minerais da madeira, e apesar, assim, da concentração de um íon não ser diretamente relacionada aos outros, a gente viu uma tendência dos sítios mais úmidos e os sítios mais secos ficarem em quadrantes opostos, né? Eles são sítios que apresentaram quantidades de elementos diferentes, sendo que o sítio mais úmido, que é o sítio 33, ele apresenta uma maior quantidade de cálcio, que é um mineral responsável pela divisão celular, faz parte da constituição da lignina e de polissacarídeos constituintes de parede, lembrando que os sítios mais úmidos apresentaram uma maior espessura de parede e maior densidade, né, faz todo sentido aqui, enquanto que o sítio mais seco, que é o sítio 19, apresenta uma maior concentração de potássio, que é responsável pelo controle do potencial osmótico, pelo rápido fechamento dos estômatos e pelas alterações na transpiração para uma maior resistência à seca, o que acontece nesse local. Caminhando agora para as considerações finais, a gente teve a temperatura como uma variável de maior influência nas alterações da madeira desse clone de Eucalyptus xerophylla, diferente do que a gente pensava quando a gente começou a estudar. Tínhamos ainda aquela mentalidade esperando que a precipitação seria um diferencial, que o déficit hídrico seria um diferencial nas nossas análises, não que eles não sejam importantes, a temperatura é muito importante para o crescimento, o déficit hídrico é muito importante para o crescimento das árvores, mas aqui, se tratando em modelar equações, em entender a tendência de variação das características do clone ao longo do gradiente climático, a temperatura foi uma variável que apresentou uma melhor resposta, que a gente conseguiu explicar melhor essas variações utilizando essa variável. Não que a precipitação e o déficit hídrico não sejam importantes, são muito importantes, influenciam, alteram, mas para poder explicar essas variações, a temperatura, ela foi, sim, essa variável-chave para o clone de Eucalyptus xerophylla. Temperatura e eficiência no uso da água, elas têm uma correlação muito alta para esse clone, de menos 0,81. Isso indica uma maior associação da produção à capacidade de manutenção da abertura estomática do que pela oferta de água. Então, esse é um clone que apresenta alto crescimento, né, já porque ele consegue manter os estômatos abertos e continua fazendo fotossíntese, mesmo em temperaturas, né, um pouco maiores. Então, em situações que ele pode ficar, né, entre aspas, com o estômago aberto o dia todo, que ele não precisa ter esse fechamento dessa abertura estomática, ele vai alcançar aqueles crescimentos ótimos lá. A produção vai estar, então, muito relacionada a essa questão da abertura estomática, e nos sítios mais úmidos, então, ele vai ter aqueles picos de crescimento e de densidade da madeira. A restrição hídrica de 33% da precipitação, ela não alterou a densidade da madeira, então a gente precisaria de alterações de precipitação maiores, que foram as alterações de precipitação que a gente estudou ao longo do gradiente climático brasileiro, que foi de aproximadamente 1.000 milímetros por ano de diferença, e foi constatado também que mudanças para locais ligeiramente mais quentes ou mais secos, elas conseguem promover essas mudanças nas características da madeira. Então, é uma preocupação, né, é algo que tem que se considerar, não que vai deixar de plantar o clone, ou nada disso. É algo que o gestor, que ele vai considerar, vai passar a considerar quando for pensar em novas áreas ou no plantio desse clone em outros locais. Resumindo, o clone, né, do EC144, em sítios mais úmidos e com temperaturas mais amenas, ele vai apresentar um maior crescimento, uma maior densidade da madeira, uma maior porcentagem de cerne, uma maior área de vaso, uma maior espessura da parede das fibras e maior porcentagem de lignina total, enquanto que vai apresentar menor diâmetro do lume das fibras e uma menor relação siringil-guaiacil. Algumas reflexões importantes de se ter um trabalho em rede, né, como o TEX, como foi a parceria que a UFES fez com o IPF, e o IPF tem, né, com as empresas, é a possibilidade de um delineamento experimental tão robusto. A gente não conseguiria comparar esse mesmo clone em locais tão diferentes, assim, se fosse um trabalho individual da UFES, né, porque apesar de ser o mais plantado, cada empresa planta em uma época do ano, conduz de uma forma, planta num espaçamento diferente, e o projeto TEX, ele fez esse alinhamento, ele fez essa organização de forma que fosse possível fazer esse delineamento experimental e fosse possível estudar não só esse clone como outros que foram estudados pelo projeto. A importância de unir as perspectivas de ecologia, da tecnologia, da madeira, da fisiologia, da silvicultura, do melhoramento, né, para avançar um entendimento sobre os controles sobre a produção florestal. Então, é necessário que a gente esteja dialogando as diferentes áreas
e sejamos alinhados para poder aumentar a produção, saber a qualidade desse produto, saber a destinação final desse produto. É preciso que a gente converse muito mais entre si, e eu acredito também que o IPF faz muito isso, né, une essas áreas. A importância do melhoramento genético, da escolha do clone, do melhoramento do clone, de o clone ser específico ou não para determinado local, né, a gente viu que os locais para o qual ele foi melhorado realmente apresentaram diferenças, então, o melhoramento, a gente viu a efetividade, né, do melhoramento genético aqui na qualidade da madeira, e estudo de diferentes clones em diferentes ambientes. Da mesma forma que a gente fez esse estudo para a IC, a gente precisa expandir e começar a estudar novos clones, como eu disse. Se vão ser novas áreas, a gente precisa estudar novos clones, ou, entre o nosso ranking de clones atual, tentar encontrar algum clone que seja adequado para esse local. Esses resultados que eu comentei, você encontra principalmente nesses 4 artigos, que estão disponíveis na edição especial da Forest Ecology. A gente tem as dissertações e as teses também, são 2 teses e uma dissertação disponível lá no site das Ciências Florestais da UFES, a tese da Sofia Maria Gonçalves Rocha, a dissertação da Sofia Maria Gonçalves Rocha, a tese da Mariana Aruna Félix de Almeida, que sou eu, e a tese da Ana Paula Câmara. A da Sofia foi com o clone aos 4 anos, a minha e da Ana foram aos 6 anos, eu em gradiente climático e ela sobre restrição hídrica. Então, esse material está disponível tanto lá no site da UFES, como no site do Nuclemate também. O nosso núcleo de pesquisa, ele tem um site, que é o nuclemate.com.br, vocês podem acessar, tem esse material e diversos materiais sobre qualidade da madeira lá disponível. Esse é o nosso Instagram, a gente também está sempre divulgando, em parceria com o Paulo, também divulgando os eventos do Paulo, eventos da área e novidades no setor. Muito obrigada a todo mundo por ter assistido, espero que possa ajudar, caso vocês tenham alguma dúvida. E quem quiser me contactar, pode me contactar aqui, narunafelix@gmail.com. Estou disponível para quem quiser conversar, trocar uma ideia e a gente conversar um pouco sobre ciência. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço, Naruna. Fantástica a sua apresentação. Essas pesquisas são muito importantes. Eu fiquei ali, Posso parar aqui? Fiquei prestando. Pode parar a sua apresentação, isso. Eu fiquei prestando atenção ali, falei assim, quanta coisa a gente tem para aprender, né? Quanta coisa nova, quanta pesquisa. Eu acompanhei o Isso de um clone, né? E eu acompanhei Imagina os outros. Eu acompanhei o texto desde o começo, sei como é que é. Até o Thales está falando aqui, o Thales Lima aqui, ó. Tá. Programa incrível e único no Brasil dentro do IPF. Tive a oportunidade de participar do TEX em 2018. É nítido a diferença do clone em regiões tropicais e subtropicais do país. Lembre-se de separar os discos de madeira para essas pesquisas da UFES. Abraço, Naruna, sucesso. Sim, o Thales me ajudou demais, abraço. A Sara Baumann, parabéns pela apresentação, Maria. Foi muito bom aprender sobre as influências da temperatura e déficit hídrico sobre esse híbrido. Gratidão por compartilhar seus conhecimentos. O Stael Rego, bom dia, excelente programação oferecida pelo Mais Floresta, pela Paulo Cardoso Comunicações e pela Florestas Online. Ele acrescenta, excelente palestra, doutora Maria. Eu pergunto a ela, houve alteração no diâmetro da madeira no tempo observado? Qual foi a variável que mais influenciou nesse ganho de diâmetro? No questão do diâmetro, ele fala em crescimento, não é? Em crescimento, a gente teve também a temperatura como a maior variável. A gente teve aquelas diferenças lá em sítios mais úmidos, né? Sítios que apresentaram maior precipitação e menor temperatura, eles apresentaram um maior diâmetro. A árvore cresceu muito mais, foi nitidamente um aumento no crescimento, a questão de copa também, e, consequentemente, na densidade da madeira. Esse clone, ele é muito correlacionado com a temperatura. Foi um ganho muito grande que a gente viu. Lauro José Prado, conteúdo fantástico, parabéns. Jorge Pereira, parabéns. Marco Andrade, parabéns pela ótima apresentação. E eu vou fazer uma pergunta agora para você. Sim. O programa TEX já terminou? Eu não sei, ele está continuando ainda? Ele terminou, agora a gente está terminando de tabular alguns dados, né? Já saiu uma edição especial da Forest Ecology, que se o pessoal quiser, né, entrar lá para poder conhecer, tem trabalhos de várias áreas, da área de produtividade, o pessoal do manejo fez vários trabalhos de modelagem, com o IC 144 também, então os trabalhos estão disponíveis para serem consultados. Aí o projeto, ele acabou, né? Já houve o corte das árvores, ainda estão saindo alguns resultados, e o que aconteceu agora é que eles vão começar a condução de um projeto de talhadia em alguns desses sítios.
mas o projeto Tex mesmo, ele encerrou. Foi no ano passado, teve a última reunião. Ótimo. Eu queria que depois de você terminar essa palestra, você que está no chat, colocar o link, tá? Para vou colocar. Acessar. Vou colocar o link da edição especial e também da dissertação. Lauro Jorge Prado, conteúdo fantástico, parabéns. José Pereira, parabéns. Marco Andrade, parabéns pela ótima apresentação. Cássia Carneiro, nossa amiga, parabéns, excelente, sucesso sempre. Vaniele Bento, parabéns. Anuna, excelente. Carlos Barbosa Leite, Nelson Barbosa Leite, nosso grande amigo, parceiro, e está aqui elogiando o trabalho também. O Nelson é grande parceiro, conheço o Nelson desde o tempo de Floresta. Primeiro articulista, grande Nelson. Obrigado, Nelson. Patrícia Oliveira, excelente programação para o início dessa semana. Parabéns a todos. Bom, gente, eu sei que nós estamos adiantados da hora. Eu queria agradecer você, Ana Luna, mais uma vez. Suas considerações finais. Sim, eu queria agradecer novamente, Paulo, por essa oportunidade. É muito importante a gente divulgar os nossos trabalhos, principalmente nesses tempos, né? É muito importante a gente estar divulgando que a gente está fazendo ciência de qualidade e ciência com fundamento, né? Com um propósito. Esses trabalhos em parceria com as empresas, eles mostram isso, e eu estou disponível para todo mundo que quiser conversar, vou colocar lá no chat também os links, e caso alguém queira entrar em contato comigo, estou disponível. Muito obrigada pela oportunidade novamente. Obrigado, Nanuna. Mais gente aqui elogiando a sua palestra. Legal, gostei. Que bom. Gostei muito. Que bom, fico muito feliz. Obrigado você mais uma vez. Então, vou pedir para o nosso diretor, rodar a vinheta, que nosso próximo palestrante já está na linha.